Boa noite a todos, pessoal que está nos acompanhando em casa, pela internet, e a todos vocês que nesta noite, um tanto quanto fria, nos reunimos aqui para aprendermos um pouquinho mais a respeito não só da doutrina espírita, mas também aprendermos a entender a vida e vivermos o melhor possível enquanto aqui estivermos encarnados. E a gente tem que, esse tema de hoje é muito interessante, que o Espiritismo fala a respeito dos anjos e os demônios. Para vocês acompanharem depois em casa, vocês vão ver que lá no Livro dos Espíritos, as questões 128 a 131 tratam desse assunto. É muito interessante, vale a pena ler. E também sobre os anjos guardiães, lá no Evangelho, no capítulo 28, item 11, vai tratar também dos anjos de guarda. Vale a pena a gente dar uma lida também. E essa história, né, de anjos, demônios, vem no imaginário nosso desde pequenos, né? Do demônio, do diabo, do Satanás, do inferno, que já falamos há alguns dias aqui. Mas partindo do princípio que todas as religiões aceitam que quem criou o universo foi Deus, então presume-se então que se ele criou tudo, o demônio, entre aspas, também seria uma criação dele, não seria um ser à parte. Por que existe isso? É o que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, para a gente desmistificar, entender que todos nós estamos num processo evolutivo, todos. Vivenciamos todos os reinos da natureza e chegamos ao reino nominal, quando o princípio inteligente se fez, né, como espírito, e iniciou sim o nosso caminho até a angelitude. E nessa sequência, a gente precisa entender que essa evolução não se fez somente no planeta Terra. Cada época, em cada situação, vivenciamos no mundo, no planeta, até que chegamos ao reino do homem, reino nominal. Estamos vivenciando aqui na Terra. E para isso a gente precisa recordar algumas coisinhas. Por exemplo, existem dois princípios gerais do universo. Veja bem, nós temos o princípio material, que já falamos aqui sobre o fluido cósmico universal, que cria tudo. E o princípio inteligente, que é o espírito. Então, da matéria primitiva, por transformações e modificações, constitui as substâncias, as coisas que compõem a natureza. Tudo que compõe a natureza é derivado do fluido cósmico universal. E o princípio inteligente, dele se desenvolvem os seres espirituais e que, por evolução, se individualizam e progridem. Começam lá, vocês podem ver todos, o reino animal aqui, todas as situações, até que chegamos no reino nominal. Então, esses são os princípios gerais. Partindo do princípio, então, que Deus é o Criador de tudo, que existem seres num nível evolutivo diferentes, uns mais atrás, outros mais avançados, nós vamos já começando a entender a figura do anjo, a figura do demônio. Então, o que a doutrina espírita traz para nós? Para a gente entender essa criação a partir que recebemos o princípio inteligente. Vamos ver. Nós aprendemos que existe uma escala espírita, a partir do início, quando nós recebemos o princípio inteligente, começamos a nossa trilha. Nós temos, da primeira ordem, da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que nós vamos daqui, começamos aqui, como impuros, não sabemos de nada, vamos seguindo para levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Isso aí, gente, está na questão 100 do Livro dos Espíritos. Na segunda ordem, nós temos os bons espíritos, que são os benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores.
E o da terceira ordem, nós temos os espíritos puros. Então, nós podemos entender que anjos seriam aqueles espíritos que começaram lá na ignorância, devagarzinho, e foram trilhando todas essas escalas. Que tempo? Não sabemos. Como quantificar esse tempo aos padrões da Terra? Impossível. Não sabemos. Bilhões de anos? Também não sabemos. Mas que esse caminho é o correto que todos nós estamos trilhando. Estamos no estágio. Aonde estamos? Não sabemos. Ainda, pelo que está ocorrendo no planeta, pelas coisas que estão ocorrendo, e aí? Mas nosso caminho é de ascensão. Então nós vamos começar a entender agora que já dá para a gente fazer uma primeira observação, que os demônios seriam os espíritos mais duros, impuros ainda, e os anjos, os espíritos puros, que já seguiram a sua caminhada evolutiva, que todos nós iremos chegar lá um dia também. Agora, qual a moral da história que o Espiritismo nos traz? Que, independente da situação que nós estejamos agora vivenciando, nesse momento, nós todos aqui, nós temos um norte a seguir, um rumo a seguir, partindo daquele princípio que nós aprendemos sempre, né? Livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Nós começamos a entender o nosso sentido, nosso caminhar evolutivo. Sabemos que todos os mundos evoluem. O planeta Terra está em evolução e está prestes a mudar de patamar evolutivo, passando de expiação e provas para um planeta de regeneração. E nós? Afinal de contas, o que é o planeta? O planeta somos nós, o mundo somos nós que habitamos aqui. Então, nós temos que passar nesse princípio já de começar a higienizar nossos pensamentos, que é a causa primária de todas as coisas estão nos nossos pensamentos. Higienizar, colocar objetivos de vida, deixarmos de sermos reclamões para tornarmos pessoas gratas, agradecidas a Deus e seguirmos adiante para, nessa senda, deixarmos, entre aspas, os demônios que estão dentro de nós, sendo esclarecidos para que nós possamos nos tornarmos anjos um dia. Esse é o caminho de todos. Então, o anjo Satanás já ficou uma figura metafórica. Já não tem noção mais da gente acreditar nesse terceiro milênio, nessa evolução que estamos passando, moral que está mexendo com todas as pessoas do mundo, nós ainda nos apegarmos a essa criação horrível das penas eternas, daquele inferno que não tem jeito, que as pessoas são condenadas eternamente. Então, já não dá para pensar desse modo mais. Que Deus seria esse, então, que condena seus filhos a penas eternas, ao inferno eterno? Não dá para entender. Seguindo. Então, nós temos as definições vulgares que a gente escuta desde pequenininho. O que seria anjo? Uma criatura espiritual que habita o céu e tem a função de ser mensageiros entre Deus e os seres humanos. É a primeira coisa que tem. Tem base? Tem. E que seria demônio? O demônio seria um espírito maléfico que, segundo a doutrina cristã, procura atrair a humanidade para o mal, também denominado de diabo, Satanás, Lúcifer e assim sucessivamente. No imaginário nosso, no terror que as igrejas, né, colocaram para as pessoas, para, através do medo, conseguirem. Talvez na época fosse necessário, não sabemos, quem somos nós para julgarmos, mas agora nós estamos na era da luz, a era do entendimento, que veio exatamente com Kardec, no final do século XIX, com a chegada do Livro dos Espíritos, que veio ampliar, abrir o leque, seguida pelas demais obras, e realmente veio para promover a transformação do nosso planetinha azul, cada vez
melhores. E nós, que estamos nesse barco, também temos individualmente a responsabilidade pela transformação individual nossa. É esse o nosso maior objetivo, transformarmos moralmente. Rumo à angelitude, que todo mundo pensa, mas isso aí é um sonho, uma quimera, uma utopia. Não é. Em termos de terra poderia ser, mas em termos de eternidade, não. Estamos a caminho sim. E vocês podem notar, é muito interessante, depois que a gente começa a conhecer os postulados espíritas e começamos a vivenciar na nossa vida pequenas modificações, principalmente no tocante às escolhas que fazemos, exercendo o nosso livre-arbítrio, entendendo o porquê que o efeito vem sobre alguma causa de uma escolha negativa que fizemos, nós vamos compreendendo a beleza e a bondade de Deus, que vai fazendo-nos devagarzinho a apurar, a melhorar as nossas escolhas. Esse é o nosso objetivo, melhorar as nossas escolhas para que os reflexos dessas escolhas sejam cada vez melhores. Sendo melhores, nós estamos literalmente dizendo, matando o homem velho, a pessoa velha, arraigada em simbolismos, em bobeira, em vingança, em situações esdrúxulas que não levam a nada, e nascendo um homem novo, com novos propósitos de vida, entendendo a vida como algo maravilhoso, uma bênção que nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo e sabendo o porquê e o para quê que estamos aqui. Isso é fundamental. Não estamos aqui para simplesmente gozar a vida da terra, inconsequentemente, não, porque sabemos que não é assim que funciona. Então, a minha felicidade ou infelicidade vai depender exclusivamente de mim, e a felicidade ou infelicidade de cada um de vocês depende exclusivamente de vocês. É a liberdade total que Deus nos dá, com responsabilidade. Não podemos jamais esquecer disso. Seguindo. Lá na questão 128, tem a resposta do que seriam os anjos. São os espíritos puros, que nós vimos lá na escala espírita, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Espíritos puros. Então, está dizendo aqui o que Kardec fala para nós, que existe na criação seres evoluídos em inteligência e em moralidade. Olha a palavra mágica aqui, evoluídos, que seguiram adiante, começaram simples e ignorantes e chegaram ao último estágio. Progrediram por esforço próprio ao longo das reencarnações, pois foram criados todos simples e ignorantes. Progridem mais ou menos rápido pelo uso correto do livre-arbítrio, do esforço e do sacrifício. Deus não revela preferências, mas concede a todos oportunidades de progresso pela vivência das suas leis. Os espíritos, nas primeiras fases da existência, podem errar mais, porque lhes faltam conhecimento, moralidade e discernimento. Eles evoluem continuamente nos dois planos da vida, até chegaram ao estado de espírito puro ou anjo. Nos dois planos, ou seja, quando estamos encarnados e como estamos desencarnados também. Não é uma ociosidade, não, ou vamos ficar no umbral a vida inteira, achando que é o inferno. Não é assim que funciona. Podemos passar pelo umbral em certas situações, mas vamos seguir adiante, vamos estudar, vamos batalhar, avançar, adquirir conhecimentos para voltarmos melhores. Esse é a regra natural. Muitos, infelizmente, não têm essa oportunidade de escolha, porque são tão embutecidos que são aquelas reencarnações compulsórias que os nossos irmãos espirituais acham que é melhor, porque a pessoa, o espírito, não tem condição de escolher ainda. Então precisa
que alguém escolha por eles e vem em situações momentâneas, ainda duras, mas necessárias. E nós vamos ver coisa interessante. Vimos palavras aí que vale a pena a gente ver. Livre-arbítrio. Progridem rápido ou mais devagar. Vocês viram que traz tudo para nós, a responsabilidade de cada um. Eu posso viver aqui e falar, eu vou ser omisso a tudo e vou comer, beber, dormir e não vou fazer nada. E vou perder a encarnação. Tudo bem. Outros não. Outros querem. Eu quero melhorar. Independente, lá na juventude eu fui uma pessoa má, eu fui corrompido, já fiz de tudo. Tudo bem, você fez, mas a palavra mágica, arrependimento. É aí que dá um choque no espírito, arrependi-me. E não quero fazer mais isso. É um ponto que balança as estruturas do espírito, porque o espírito está exercendo a sua vontade. Automaticamente a força cresce, ele enche-se de determinação, essa determinação vai clarear os seus pensamentos, vai proteger a sua sintonia, ou seja, vai deixar de ser assediado por espíritos negativos, ainda impuros, e vão fazer a conexão com a espiritualidade melhor, maior, e vai nos ajudar. Então, aí nós vamos entender, porque Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará, porque depende de cada um de nós. Sempre o primeiro passo tem que ser nosso, é assim que nós vamos indo. E por que ainda os espíritos ainda erram mais? Porque faltam 3 coisas que vocês viram ali. Faltam conhecimento, moralidade e discernimento. E o que a doutrina traz para nós? Exatamente, nos mostra os princípios da moralidade, do conhecimento, que vai nos dar a oportunidade de discernimento. O que é discernimento? É saber escolher. É olhar e falar, isso aqui, por que isso aqui não me parece bom agora, mas as consequências não são tão boas. Por que eu vou fazer isso? Vai fazer que nós possamos aprender a escolher melhor, a pensar, a pesar as coisas, para não levarmos no impulso. Esse é o grande problema nosso. Decisões impulsivas, sem pensar, sem meditar, que irão trazer consequências. E essas consequências que nós devemos trabalhá-las para que elas se tornem consequências benéficas, boas. Então, a visão de anjo, segundo a doutrina espírita, é essa aí. Lógico. Então, a pergunta, existem anjos? Óbvio. É exatamente. Há muito Deus conta com esses seres espirituais experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. O anjo mais puro que chegou até nós na Terra chama-se Jesus Cristo. É ele, da mais alta estirpe, que aqui chegou, exatamente como enviado de Deus, para fazer desse mundo a sua caminhada evolutiva cada vez mais rápida. Mas já faz mais de 2000 anos. Evoluímos um pouco, mas ainda precisava ser mais. Então agora as coisas estão se afunilando. A pressa agora é de cada um de nós, porque nós sabemos que aqueles que não se adaptarem às novas determinações do Cristo, a evolução, não ficarão mais nesse planeta. Serão degradados para outros planetas do mesmo nível evolutivo que estamos, ou mais baixo até, para que possam evoluir ajudando nossos irmãozinhos menores, que estão ainda impuros. Então, essa é a lei da vida, que nós não podemos escapá-los dela. Lógico, a igreja traz uma coisa diferente sobre os anjos. Cria-se a igreja que os anjos são criados anjos, que nós vamos ver aí. Mas agora, se Deus cria seres imperfeitos, na teoria da igreja, cria-se, a cada concepção é criado um espírito. Quer dizer, não tem bagagem nenhuma, cria-se, morre, vai para o céu ou vai para o inferno.
Vai para o inferno, vai sofrer a vida inteira. Vai para o céu, vai ficar lá e não vai voltar mais. Acabou. Tem que criar outro. Ué, mas que bagagem que tem esse então? Tem que começar tudo do zero? É a pergunta que a gente faz. E Deus, sendo bom, criador de tudo, essa maravilha que tem, como Ele vai privilegiar alguém? Um anjo e um ser ignorante, simples e ignorante. É a pergunta que a gente faz. Então, não pode ser que Deus seja uma pessoa tão boa fazer essa distinção. E é sempre bom lembrar, onde existe privilégio, não existe justiça. Em qualquer situação do nosso mundo, na parte espiritual, na parte material, essa frase não tem como escapar. Existiu privilégio, não tem justiça. Então, existem várias ordens, tem a hierarquia dos anjos, tem primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, um manda no outro, o outro no outro, o outro no outro. Deus fala para o segundo, para o primeiro, a terceira categoria, a terceira passa para o segundo para o primeiro, seria como se fosse um quartel, hierarquizado. Então, todos seres criados especificamente para isso. Ainda vamos ver então, acertando isso, que os anjos não são seres privilegiados. São espíritos puros que chegaram à perfeição que as criaturas comportam, quer dizer, o máximo previsto para nós. Jamais nós seremos a mesma perfeição do Criador. Seria a absoluta, não. A nossa perfeição é relativa, dentro da escala. Simples e ignorante a princípio, os seres inteligentes alcançam depois a escala humana e rumam a seguir na busca da angelitude, essa nossa caminhada. Ora, gente, se a gente pensar bem, como é importante essa nossa vida de hoje, século 21, início do terceiro milênio, como é importante essa caminhada nossa, como precisamos valorizar mesmo a nossa vida, porque na realidade, nós não sabemos a hora da partida, não sabemos. Por isso a importância do hoje na nossa vida. É hoje que eu vou me tomar decisão? É hoje que eu vou começar a eliminar uma negatividade que eu carrego comigo, às vezes, há centenas de anos, até milhares? É hoje. Não é amanhã. É hoje que eu preciso perdoar? É hoje. É hoje que eu preciso pedir perdão? É hoje, não amanhã. Amanhã não sabemos. Terminando, a humanidade é formada por todos os espíritos, seres inteligentes que Deus criou, está criando e ainda criará por via da evolução. Não podemos esquecer disso. Todos. O animal, gente, qual é o objetivo do animal? Ele é guiado pelos instintos, Qual é o objetivo? Atingir o reino hominal, serem humanos. É a caminhada evolutiva. Então eles vão devagarzinho evoluindo para chegar um dia no reino nominal. E nós, que já chegamos no reino nominal, vamos devagarzinho chegarmos à angelitude. Esse é o nosso objetivo. Seguindo. Lá no capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a figura do anjo de guarda. Então, os anjos em nossas vidas, vamos ler todos, depois a gente comenta. O anjo de guarda, o que seria o anjo de guarda? Um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Um espírito protetor é um irmão espiritual chamado de bom espírito ou bom gênio. Aqui fala na questão 490, 489. Espírito familiar, que nos acompanha também. É um amigo da casa, da família, consanguínea ou não. Nem sempre são evoluídos. Questão 514. Espírito simpático. Sentem atraídos para nós por afeições particulares e por certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, anjo de guarda, todos nós temos. Desde quando nós participamos do nosso processo reencarnatório, um espírito de luz já nos acompanhou desde que nós fomos escolhidos para a reencarnação, participou da nossa junção do espírito ao óvulo e ao espermatozoide que se fundiram naquele momento da concepção. Esse anjo de guarda participa da gravidez, participa do parto e nos acompanha. Direto, nem sempre, mas está sempre ligado em nós por afinidade. Eles têm o compromisso de estar sempre olhando por nós. Como que nós sabemos se ele está conosco? De acordo com a sintonia nossa. Se nós não estivermos em sintonia, dificilmente ele consegue nos ajudar. Depois nós temos o espírito protetor, também outros espíritos que no correr da vida temos afinidade, já é um espírito mais evoluído também, não tanto quanto, mas tem afinidade e nos acompanha também em certos momentos. Espírito familiar, quem não tem um pai, uma mãe, uma avózinha que gostava demais da gente, que desencarna, que é cheio de vontade, que é um espírito em evolução, mas tem muito carinho e quer nos proteger de alguma forma? Tem também. Não tanto quanto, não tem tanta assim, capacidade, mas tem amor, fraternidade conosco. Quer dizer que nós estamos sempre rodeados. Agora, esse espírito simpático é complicado, porque ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. É o que nós atraímos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Nós atraímos a sintonia, então, simpático ao mal e simpático ao bem. Não podemos jamais esquecer que estamos rodeados de espíritos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Rodeados, bons e maus. Então a gente tem que pensar como que nós estamos pensando para saber que influência estamos recebendo. Se eu estou recebendo só influências negativas, pensando só em coisas materiais, dominou minha vida as coisas materiais. Eu preciso puxar o tapete de alguém, preciso fazer aquilo, preciso ganhar dinheiro, pronto, você bloqueou. A sua conexão espiritual com a luz já fica mais difícil. Então, espíritos enganadores, nós vimos lá da terceira ordem, lá no começo, enganadores, batedores, pseudo-sábios, começam a nos influenciar. E, de repente, e principalmente médios, médios têm que tomar um cuidado redobrado. Porque o tal negócio de achar que está um espírito de luz ali, e a pessoa tem uma vida desregrada, o médio, como que pode essa conexão? Não existe, gente. São os pseudo-sábios que estão enganando, que estão fazendo isso e trazendo consequências depois. Então, dizem que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, os médios têm que ser sempre calmos, tranquilos, observar bem, fazer autocrítica, verificar se realmente aquele espírito que está vindo realmente, eu sou digno de receber esse espírito? É a pergunta que a gente faz. Então, esses são os anjos em nossa vida. É um tratado rápido, porque é uma palestra de 40 minutos, não dá tempo para a gente chegar tudo que a gente precisa falar. Mas por isso que eu digo, questão 123 a 128 do Livro dos Espíritos, questão 100, que vai trazer a escala espírita, e no Evangelho, os anjos guardiães, capítulo 28, item 11, não se esqueçam. Então, como falamos há pouco, os anjos segundo a igreja. Dizem que são seres criados por Deus para serem seus intermediários. São classificados em hierarquias, primeira, segunda e terceira. Aí, o que a doutrina traz? Ela refuta isso aí, como falamos há pouco, só para título de conhecimento de vocês, para fixar bem. A criação dos anjos, sua hierarquia e trabalhos indicam visão materialista e antropomórfica de Deus, limitada à Terra. O que é antropomórfica, gente? É colocar a imagem de um homem em Deus, como se Deus fosse um homem só da Terra.
Será que os outros mundos, o corpo dos habitantes é igual ao nosso? Será que respiram oxigênio como nós? Nós achamos que nós somos o suprassumo, o rei do universo está na Terra. Então, Deus é energia, não é essa figura. Então, não tem como entender isso aí. Então, criação dos anjos, sua hierarquia e trabalhos indicam visão materialista e antropomórfica de Deus, limitada à Terra. Um Deus seletivo, tanto na criação dos seres como na destinação deles, concedendo ou tirando privilégios. Um Deus vaidoso, autoritário, que aprova a bajulação e a adoração eternas. Não seria Deus. Não seria. Nós criamos alguém para que atenda às nossas necessidades ali, o meu gosto, nossos caprichos. Então não dá para entender. Então todos nós que hoje estamos aqui conhecendo a doutrina espírita, já fomos muito ignorantes sobre todos os pontos de vista. A nossa bagagem espiritual é braba, mas é vergonha? Não. Começamos simples. Já matamos, roubamos, assassinamos, fomos assassinados, já estupramos, fomos estuprados, já fizemos de tudo que possa imaginar nessa nossa caminhada evolutiva. Já fizemos. Não importa. Voltamos exatamente para reequilibrar. Às vezes as dificuldades que encontramos hoje são dificuldades necessárias, um corpo deficiente, às vezes um pouco do cérebro um pouco deficiente, exatamente para compensar as coisas que fizemos em outras eras, mas para simplesmente com que objetivo? Evoluirmos. Agora, antes nós não sabíamos, antes nós achávamos que era castigo de Deus. Ah, nasceu uma pessoa deficiente, Deus está castigando, o pai castigando todo mundo. Hoje, o espírita, ele não pode achar isso mais. Ele fala, algo está acontecendo, vamos entender o porquê e o para quê disso. É para nos ajudar, para que nós possamos nos modificarmos, a doença num familiar? Maravilha. É em minha doença, por que veio? A necessidade que está tendo, algo tem que ver. Vão ficar de bem comigo, agradecer e seguir adiante. Esse é o nosso objetivo. Um dia seremos anjos? A resposta todos nós já sabemos. Podemos dizer que somos sementes de anjo. Olha que bonito. Sementinha. Nem que seja aquela de carvalho, que demora para sair, que está lá dentro, né, para a bolota para escolher. Mas somos sementes de anjo. Então, quando nós estivermos tristes, angustiados, a sementinha já está dentro de nós, prestes a crescer, criar forças, raízes. Mas nós podemos modificar um pouco a nossa vivência quando nós passarmos a sermos mais gratos a Deus, gratos ao universo, gratos a tudo, gratos ao nosso corpo que temos, gratos à nossa família, gratos à nossa profissão, gratos por procurarmos sermos honestos, cumpridores do nosso dever, gratos por, puxa vida, eu consegui eliminar um vício terrível, eu consegui, graças, obrigado. Então essa gratidão é uma mola que vai expandindo o nosso espírito, vai expandindo, vai nos devagarzinho aumentando a nossa sintonia com as forças do bem. Esse é o nosso objetivo. Então, sim, falamos dos anjos, né? Agora, existem demônios? O que diz a questão 131 do Livro dos Espíritos? Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, já não existem, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados para o mal? Pronto, já derrubou toda a bondade de Deus. Vou criar alguém, como que eu vou criar alguém para ser ruim, para ficar no inferno, na acepção deles, a vida inteira também? Gente, não tem lógica. É totalmente ilógico isso, não tem como a gente entender.
Aí nós vamos, olha como a doutrina espírita abre o nosso leque, nos mostra realmente o que somos, por que estamos aqui, para onde iremos, de onde viemos, e nos faz pessoas não resignadas, tem que sofrer, não, compreensivas. Nós aprendemos a compreender aquilo que está nos ocorrendo, aquilo que está ao nosso redor. Tudo tem uma razão de ser. É isso que é interessante. Porque não adianta brigar com algo que eu não posso modificar. Agora, eu posso, cada um de nós, sim, pode fazer a sua automodificação. Isso é importante. Então, quando você, ao invés de só reclamar, de só pedir e começar a agradecer, por que agradecer? Estou ganhando pouco. E quem está ganhando menos que você e está vivendo bem? Está feliz e não está reclamando? E aí? Porque nada que eu tenho é suficiente. Essa eterna busca da materialidade. É isso. Precisa-se o progresso material? Sim, tranquilamente. Precisamos sim. Mas deve ser um meio, não o nosso fim. Então vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho dos demônios. O que seriam os demônios na visão espírita? Vamos lá, que está escrito. Então, como já vimos, há somente a criação de seres inteligentes. Nem anjos, nem demônios. São entidades distintas. Todos são criados. Quer dizer, eu posso ser um anjo e também ser um demônio. É basicamente para a gente entender. Resulta que há espírito em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Isso não podemos esquecer. Cada um está num nível evolutivo. Os demônios são simplesmente as almas dos homens maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. É interessante vocês lerem no livro Libertação de André Luiz, o resgate de Gregório. Era um chefe no umbral de uma cidade umbralina, terrível, mal. E chegou um momento que ele precisava ser resgatado. Conta essa história lá, para vocês verem. Daquele ser, um demônio, entre aspas, que poderia ser, o seu início da recuperação. Quer dizer, todos nós, o pior assassino, o pior bandido, um dia vai se recuperar e vai seguir o seu caminho. Não podemos esquecer jamais disso. Então, segundo a igreja, Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real. Eles acham que foi criada aquilo ali, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Então tem o reino do mal e o reino do bem? Então, como é que fica isso aí? Essa dualidade. Mas Deus não criou tudo? Então, aí, gente, é começar a entender para nós desmistificarmos. Como já desmistificamos o céu, o inferno, vamos desmistificar essa história de demônio para que a gente possa entender e vivermos bem. Então, na realidade, o que são demônios? São espíritos desencarnados ou encarnados que agem tal qual. Como existimos anjos encarnados, temos os demônios encarnados também, que estão aí fazendo os maiores absurdos. Então, é isso que é importante, a gente fazer essa distinção, mas não só olhando para o próximo, olhando para nós mesmos. As minhas atitudes, cada um pense, são atitudes para demônio ou para anjos? Como estou agindo? É a pergunta que a gente faz. E aí, estamos chegando basicamente ao final. Anjos e os demônios, como vimos, significam bons e os maus espíritos, tranquilamente.
Eles estão sempre ao nosso derredor. Aí vem aquela mágica que eu sempre falo aqui. Vigiar nossos pensamentos, orando e praticando o bem, para que os bons venham ao nosso encontro e os maus sejam ressachados. Para que a gente possa entender da vida que nós trazemos dentro de nós. O que seria o demônio, o diabo, na nossa vivência diária? O que nós podemos exemplificar com isso? Sabe o que? São os nossos vícios. Egoísmo, impureza, orgulho, avareza, ódio, hipocrisia, paixões, sentimentos negativos. São o demônio que nós carregamos conosco. Agora, nós, como homens, como pessoas habitando já com o princípio inteligente que recebemos quando chegamos do mundo animal para o reino hominal, estamos nessa trilha evolutiva. Nosso objetivo é ascender a angelitude, é seguirmos. Mas para isso nós temos que abrir o leque, esquecer que a Terra é o centro do universo, que só existe vida na Terra. Não é assim que funciona. Temos que abrir o leque. Universos, ou vários, seria um só, mas será que é só um? Não sabemos. A nossa galáxia, quantos bilhões de planetas tem na nossa galáxia, na Via Láctea? Quantas galáxias existem? Cada mundo tem o seu anjo guia, como Cristo foi da Terra, o governador da Terra. Então, quantos? Um dia seremos os governadores de algum planeta. É utopia? Não. É a sequência natural da vida. Mas para isso precisamos nos valorizarmos, entender a nossa posição de encarnados aqui agora. Que essa encarnação, por muitos que acham que há muito sofrimento, eu estou infeliz, é perfeita para nós. É perfeita, é a que necessitamos. Quando, a partir do momento que nós nos aceitamos tudo, como sou, aceito a minha família, aceito a minha cor de pele, aceito o meu sexo, aceito a minha vida, pronto, eu estou em harmonia. Dificuldades virão? Lógico. Ainda é um mundo de expiação e provas. Nós somos ainda seres imperfeitos, que ainda temos uma bagagem negativa que precisa ser eliminada. Estamos eliminando. Vimos lá, primeiro passo, o conhecimento. Temos o conhecimento, agora nós temos que começar a moralidade. O que é a moral? É verificar que certos padrões devem ser seguidos, baseado nas 3 leis básicas. Livre escolha, todos nós temos, causa e efeito, e também a reencarnação, que é o objetivo de acertar erros e, como que a gente fala, eliminar as negatividades e ampliar as nossas virtudes. Esse é o nosso objetivo. E aonde que a doutrina espírita entra nisso? Exatamente, nos mostrando essa capacidade que nós temos de sabermos escolher, eliminar os demônios que carregamos dentro de nós, trazendo o anjo também, que somos sementes de anjo, como vimos aqui. Vamos frutificar, vamos regar, adubar essa sementinha. Vamos deixar para a próxima. Não, não vamos deixar para a próxima, não. Todo mundo fala, vou deixar para a próxima encarnação. Na próxima eu vou fazer isso. E quando será essa próxima? Será na Terra? Se eu estou tendo a oportunidade hoje, tendo conhecimento hoje, sabendo disso hoje, eu vou deixar para depois? Serei cobrado. A quem muito foi dado, muito será pedido. É da lei. Não temos isso aí. É quando eliminamos a ignorância da nossa vida. Então, gente, essa é a mensagem que a gente traz aqui para vocês, desmistificando os demônios,
tratando anjos como seres evoluídos que passaram por todos os estágios, como, sim, emissários de Deus, que um dia, não sabemos quando, nós também seremos anjos. Então, mas isso é lá na frente. O importante é agora, aqui. Não vamos sonhar colorido, vamos fazer o nosso dever de casa, a cada dia, eliminando defeitos e ampliando as nossas virtudes. Esse é o nosso objetivo, dessa bendita oportunidade que todos nós tivemos de estarmos aqui reunidos numa casa espírita, entendendo a vida. Então, que Jesus esteja conosco e uma ótima noite a todos.